Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a classe list, beleza? É muito utilizada no dia a dia, tá extremamente comum de usar e ela representa nada mais nada menos que uma própria lista mesmo, tá? É uma lista de elementos que podem ser inteiros, strings, qualquer tipo de objeto complexo você pode adicionar numa lista, beleza? Você pode remover elementos da lista, inserir elementos da lista, consultar elementos ali dentro. Então é como se fosse um array. E de fato ele é um array internamente, tá? A classe utiliza um array para poder fazer essa construção, tá? Então vamos já codar. Vamos criar uma listazinha só de inteiros mesmo, beleza? E aqui a gente vai colocar um nome lista. E aí a gente começa a adicionar alguns elementos na nossa lista, tá? Uma das formas de adicionar elementos numa lista é utilizando o método add. Beleza? Aí você vai e adiciona seu inteiro aqui. Tá? Vou colocar alguns aqui, no caso, vou colocar uns 3 elementos inteiros aqui, com um número aleatório mesmo, tá? Então nós temos 3 elementos adicionados na lista, beleza? Essa é uma das formas de se adicionar elementos. Mas também, aqui, logo na criação da lista, a gente poderia ter adicionado alguns elementos aqui mesmo, logo na criação, tá? 10, 20, 30, desta forma aqui, na inicialização da lista já adicionar elementos. E eles sim podem se repetir, tá? Não há problema nenhum em elementos repetidos. Tá? Posso colocar aqui o 10 de novo. Beleza? Tranquilo. Então, se eu quiser remover um determinado elemento da lista, a gente utiliza esse método remove. E passa o item que a gente quer remover. Número 3, por exemplo, aqui, eu vou remover ele. Beleza? E aqui a gente vai utilizar um for eachzinho, tá? Para poder apenas imprimir os elementos da lista. Beleza? Opa, aqui. Tá? Só para imprimir mesmo. E vou colocar aqui para impressão dos itens. Beleza? Aí vocês vão ver que todos os elementos 10, 20, 40, 10, menos o 3, né? Porque aqui embaixo a gente vai remover o 3. E esses outros dois elementos, todos eles vão ser impressos aqui na tela. Beleza? Conforme eu comentei com vocês. E vale salientar um ponto também, que o método remove, ele remove apenas a primeira ocorrência daquele elemento, beleza? Quando você quiser remover todas as ocorrências em determinado elemento, tem que usar o remove all, beleza? 10, 20, 40, 10 e o 334 e o 374, beleza? Agora, se eu quiser saber se um elemento está contido na lista, por exemplo, vou colocar uma variável aqui chamada existe, tá? E em vez de remover o 3, eu vou colocar um contains aqui, ó. Vou deixar o 3 na lista, vou verificar apenas se ele existe. E aqui a gente vai passar o cursor aqui em cima. Opa, deixa eu pôr um breakpoint aqui que eu não acabei não colocando. Vou colocar aqui, ó, nessa linha aqui, ele vai ter executado. Você vai ver que o elemento de fato ele existe, o elemento 3, porque foi adicionado aqui em cima, certo? Uma outra forma de se adicionar elementos numa lista é utilizando o método insert, beleza? Que é esse cara aqui, ó. Copiei aqui em cima. Aí você passa no insert, um dos primeiros parâmetros é o índice, onde você quer colocar, onde você quer inserir esse valor, o valor 1000, por exemplo. Aí repare que a gente está querendo inserir no índice 0 da lista. O índice 0 da lista está sendo ocupado pelo 10. Lembra, internamente esse list aqui está usando um array por dentro. Tá? Então, conforme você vai adicionando elementos, você vai colocando elementos no final da lista. Tá? Mas quando você insere desta forma aqui, ele vai entrar, o número 1000 vai entrar nesse índice 0, mas ele não vai sobrescrever o 10. Ele simplesmente vai pegar o índice 0, vai colocar o 1000 lá, mas ele vai empurrar o 10 para a próxima posição, o 20 para a próxima posição do array e o 40 para a próxima posição. Entende que ele meio que empurra todos os elementos que estão na lista após a inserção do 10 para poder fazer espaço para o número 1000, perdão, 10 não 1000, para o número 1000, fazer espaço para o número 1000 ser inserido no índice 0. Então ele vai empurrar os demais elementos que estão após o índice 0, beleza? Ele não vai sobrescrever nada, ele apenas vai alocar um espaço ali no índice 0 por 1000 e vai empurrar os demais elementos ali para ocupar as posições posteriores, beleza? Vocês vão ver isso acontecendo aqui, vou até buildar aqui, aí vocês vão ver como está a lista nesse momento. Repare que o 1000 vai estar na primeira posição, depois o 10 vai estar no índice 1, depois o 20 vai estar no índice 2. Entende então que inicialmente esse 10 ele estava no índice 0. Mas como o 1000 ocupou espaço, teve que empurrar para a próxima posição o 10, teve que empurrar o 20 para a próxima posição também, o 40, aí a lista ficou dessa forma que está agora. Beleza? Então é importante saber que o insert ele não vai sobrescrever a posição em que você está inserindo o elemento. Ele apenas vai inserir aquele elemento naquela posição e vai empurrar os elementos que estavam dali daquela posição para depois, ele vai empurrar para as próximas posições. Beleza? Ele vai alocar ali para as próximas posições.
E o array, né, a lista vai crescendo conforme você vai adicionando novos elementos. Você pode inserir também um range, tá? Para ficar claro aqui, ó. Existe esse método que é o insert range. Você fala o índice que você quer inserir um determinado elemento. Beleza? Vamos até usar ele aqui então. E aqui você passa um array, tá, de elementos. Vou colocar um array de inteiros. Beleza? Aqui. Pronto. Além do 1000, eu quero o 2000. Eu quero o 3000 também. Beleza? Agora eu vou rebuildar aqui a aplicação. Vocês vão ver que o estado da lista agora vai ter o 1000, 2000 e o 3000 inseridos no índice 0. Aí depois você vê que ele já empurrou, né, o 10, o 20, o 40, o 10, que já haviam sido inseridos logo previamente na construção, né? O 3 também, o 334, 374, já haviam sido inseridos antes desse range. Então repare que quando o range entrou no índice 0, eles entraram como prioridade a partir do índice 0, depois empurraram os outros elementos para as próximas posições, beleza? Sem atrapalhar aqui a alocação, né, desses outros elementos, não sobrescreveu nada, beleza? É importante saber isso sobre lista, tá? E só para dar um exemplo também de remoção de mais de um elemento, vamos usar o remove aqui, all, vamos usar um delegatezinho aqui, um lambdazinho aqui, beleza? Onde P, que é o próprio número, né, seja maior do que 999, beleza? Quando isso acontecer, ele vai remover os elementos, ou seja, ele vai remover esses elementos aqui, porque os demais elementos que a gente inseriu, todos são menores do que 999, né? Então, remove all números que forem maiores do que 999. Então, esses caras aqui serão removidos. Vamos ver isso acontecer? Vou até tirar aqui os breakpoints que a gente vai ver aqui no console direto, beleza? Repare que o 1000, 2000 e 3000 não estão mais na lista, que a gente removeu, beleza? Então, é isso daí, remove all é um método bem importante também. E lembrando também que a lista, ela implementa a interface enumerable, né? Então ela tem acesso à biblioteca link, então você pode usar um where aqui, você pode usar um skip while, pode usar todos os métodos que estão na biblioteca link lá para poder fazer algumas interações com a lista, beleza? Então isso é bem importante de saber. Tem uma outra coisa também, que você pode acessar os elementos de uma lista pelo índice também, tá? O índice 0, por exemplo, eu quero acessar aqui pelo índice 0. Por exemplo, que o índice 0 neste caso aqui vai ser o 1000, né? Vocês vão ver que o 1000 vai ter sido impresso aqui também. E você pode também fazer alterações em determinado elemento da lista utilizando o índice dele, beleza? Vou colocar aqui um valor, sei lá, 700, beleza? E você vai ver que agora o índice 0 vai dar ocupado pelo valor 700, beleza? E não mais o 1000. Repare que a modificação já teve reflexo aqui. Ah, e para limpar a lista também, para limpar a lista é só utilizar também o método clear, beleza? Que ele limpa a lista. Para fazer buscas na lista você pode usar o find, pode usar o where, tá? Pode usar o single ou default, enfim, tem uma infinidade, né? A biblioteca link dá uma infinidade de formas de você buscar. Vamos buscar alguns elementos na lista. Vamos fazer uma busca básica aqui, utilizando o where mesmo, tá? E verificando aqueles que são maiores do que 999, beleza? Já enumerando aqui, to list. Beleza, então, aí vocês vão ver que essa nova lista vai conter apenas elementos maiores que 999, tá? Vocês vão ver que é o 1000, 2000 e 3000. Então é bem interessante a utilização de lista no dia a dia, vai estar muito presente na vida de vocês aí. Então era isso que eu tinha para entregar por hoje. Qualquer dúvida pode comentar aqui que a gente troca uma ideia. Tamo junto, comenta, compartilha e vamos que vamos, galera. Abraço.